Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e seja bem-vindo de volta aqui ao canal do Serialcast. Bom, hoje a gente vai falar de um assassino que apavorou os Estados Unidos entre os anos de 1960 e 1970. E ele tinha uma maneira muito peculiar de se comunicar com a polícia, com a imprensa, enviando cartas com códigos. Em uma dessas cartas, ele se autodenominava o assassino do Zodíaco. Foram atribuídos a eles 5 mortes e 2 feridos, mas estudos levantam que pode existir entre 20 e 28 mortos. Entretanto, o próprio Zodíaco, em uma dessas comunicações, atribuiu a ele mesmo cerca de 37 vítimas. Então vamos lá conhecer agora a história do assassino do Zodíaco. No dia 20 de dezembro de 1968, um jovenzinho chamado David Arthur Faraday, de 17 anos, estava acompanhado ali da Betty Lou Jensen, de 16 anos, e ambos eram moradores da cidade de Vallejo, lá na Califórnia. Eles estavam fazendo ali um encontro noturno, né? Tava dando aquela namoradinha no carro, num lugar bem ermo, quando de repente eles viram que encostou um carro atrás dele e ligou os faróis. O David logo imaginou que fosse um policial, né? Fosse assim, uma abordagem de um policial, alguma coisa do tipo, e foi abrindo o vidro. O homem caminhou até o carro deles e aí ele notou que ele estava armado. Então esse cara ele desferiu alguns tiros contra o casal. A Betty Lou Jensen tentou escapar pela porta do passageiro ainda, e ela foi alvejada e morreu mais ou menos uns 24 metros do veículo. Já o David Arthur Faraday faleceu ali dentro do carro mesmo. Depois, em 24 de julho de 1969, lá em Blue Rock Springs, Michael Renault Major, de 19 anos, estava acompanhado da Darlene Elizabeth Ferrin, de 22. E eles também estavam fazendo um passeio ali no carro da Darlene. Era o dia 4 de julho, como a gente sabe, no 4 de julho os americanos adoram estourar fogos, né, comemorar lá a independência deles. Então eles saíram ali com uma desculpa de que iam comprar fogos e tal, mas na verdade eles também queriam dar uns beijinhos, queriam ficar ali mais tranquilinhos os dois, e foram parar num lugar ermo. Esse lugar chama-se Blue Rock Springs Park. E é uma espécie de um parque comunitário, onde o pessoal se reúne para fazer churrasco, se reúne para fazer piquenique, esse tipo de coisa. Só que à noite o lugar é vazio e era um lugar propício para namorar, mas também um lugar propício para morrer. Bom, assim como no primeiro crime, o assassino estacionou o carro atrás deles, ele veio portando uma arma e atirou várias vezes contra o casal. A diferença desse caso para o outro é que, embora a Darlene infelizmente faleceu ali no local, o Michael Renault ele acabou sobrevivendo a todos esses ferimentos. E aí, nessa mesma noite desse crime, exatamente às 00h40, a telefonista chamada Nancy Slover atendeu uma ligação vinda de um telefone público. Nessa ligação era uma voz masculina que falava de maneira pausadamente, como se ela estivesse lendo alguma coisa. E nessa ligação ele informou que havia um casal baleado naquele local, se identificou como autor do crime. E para ela realmente acreditar que ele era o assassino, ele disse qual era o modelo da arma que havia sido utilizada no crime. E nesse telefonema também, o assassino do Zodíaco assumia o primeiro crime, aquele contra a Betty Lou Jensen, né, que havia sido no ano anterior. Esse crime ele foi somente a 3 quilômetros de diferença do segundo crime, né? Então os dois foram ali muito pertinhos. E aí, em 1º de agosto de 1969, o jornal chamado Vallejo Times Herald e o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner receberam cada um uma carta enviada pelo assassino. Nessa carta ele se identificava como assassino desses 2 crimes e, para provar a autenticidade disso, ele escreveu detalhes que somente a polícia tinha conhecimento dos crimes. Detalhes tipo a marca da munição que foi utilizada, também a posição dos corpos e em que lugar que as vítimas foram atingidas pelas balas. Então o pessoal pensou, pô, se o cara conhece todos esses detalhes, com certeza ele é o assassino, né? E aí, junto com essa carta, ele também enviou uma outra carta pedindo para que ela fosse estampada na primeira página de cada jornal. E nessa carta era uma espécie de um bilhete, ela foi escrita com códigos e esses códigos supostamente revelariam a identidade do assassino.
E ele também, nessa mesma carta, ele ordenou que caso não fosse feito isso, caso não colocassem esses códigos aí na primeira página do jornal, ele ia começar uma matança desordenada por toda a cidade. E aí, seguindo as orientações da carta que eles receberam, né, e tentando evitar que tivesse verdadeiramente uma chacina ali na cidade, eles foram lá e publicaram esses códigos estampados na primeira página desses 3 jornais. E aí, no dia 4 de agosto de 1969, o casal Donald e Jeannie Harding, de 41 anos, que ele era professor de História e Economia lá na escola Norte Salinas, e a esposa dele, que é chamada Beth June Harding, conseguiram decifrar esse código que foi enviado aos jornais. E o código dizia o seguinte: gosto de matar pessoas porque é muito divertido. E é mais divertido do que matar animais selvagens na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos e o mais fácil para matar. Isso é uma coisa que me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que eu matei e torturei se tornarão os meus escravos. Não vou dizer meu nome para vocês agora, senão vão tentar retardar ou parar a minha coleção de escravos para depois da minha morte. E depois desse texto que foi decifrado, ainda sobraram vários caracteres. E é o seguinte, uma coisa muito legal que aconteceu foi que o método que esse casal utilizou para decifrar esse código foi uma coisa bem bacana. Eles presumiram que um assassino, provavelmente em uma comunicação com a polícia, ele usaria a palavra kill, que quer dizer matar em inglês, né? Porque ela contém uma consoante dupla, uma coisa que é mais comum na língua inglesa, né? Que são os 2 L's, LL. E eles imaginaram que o assassino provavelmente também utilizaria a palavra eu, né, que no caso em inglês é somente a letra I, né, I. E aí só com isso eles já tinham várias letras para começar. Então os dois sentaram lá, se debruçaram sobre esse código enviado pelo Zodíaco e trabalharam em cima, fizeram um monte de análise ali e conseguiram decifrar esse código. E aí no dia 7 de agosto de 69, uma carta de 3 páginas chegou, só que dessa vez foi endereçada para a polícia. E, mais uma vez, no conteúdo dessa carta, constavam lá detalhes dos crimes para provar a autenticidade do autor. Nessa carta, ela tem uma curiosidade que foi a primeira vez que ele assinou ela com o nome de Zodíaco. E ele disse que assim que a polícia decifrasse o código lá da página do jornal, eles com certeza o pegariam. Mas mal sabia ele que o casal Harding lá já tinha decifrado o código dele. E aí, apesar dessa comunicação que estava acontecendo com a polícia, os crimes não pararam de acontecer. No dia 27 de setembro de 1969, por volta das 16 horas, Brian Hartnell e a Cecilia Shepard, um casal de estudantes lá da Pacific Union College, eles estavam fazendo um passeio pelo lago chamado Berryessa. E aí eles estenderam um lençol ali perto do rio, ficaram sentadinhos ali conversando, namorando e tal, aquela coisa toda. E de repente o casal foi surpreendido por um cara grandão, um sujeito bem corpulento, de mais ou menos 1,80 m, que estava usando uma roupa muito macabra. Essa roupa ela tinha um capuz cobrindo a cabeça, e bem no centro, né, no peito aqui desse cara corpulento, tinha um desenho de uma cruz e um círculo. Mais ou menos parecido com com a mira de um revólver, sabe? Então o assassino se aproximou deles e o casal achou que estava sendo assaltado, né? Tanto que o rapaz levantou e falou: pega aqui minha carteira, pega aqui minha chave, jogou para ele e tal. Ele falou assim: não, você vai fazer o que eu vou mandar agora. Aí ele pegou uma corda, uma cordinha assim, entregou para a moça e falou assim: amarra o seu namorado. Ela foi lá, amarrou e tal. E ele deitou ele no chão amarrado, com os pés e as mãos amarradas. E também amarrou ela. E nesse momento ele começou a desferir vários golpes de faca contra o casal. E curiosamente, mais uma vez, a moça infelizmente faleceu, mas o rapaz sobreviveu. O veículo desse casal estava parado na estrada, ali próximo do rio de onde eles estavam, né? E era um carmanguia branco. E na porta desse carmanguia, o assassino deixou um código que a polícia tentou decifrar assim que descobriu. Esse código dizia o seguinte: as palavras Valerro e a data de 20/12 de 68, 4/7 de 69, 27 de setembro de 69, 6h30
a faca. É como se ele estivesse descrevendo os 3 crimes que ele havia feito com aquele, né? E aí depois disso aí, em 11 de outubro de 69, um taxista chamado Paul Stein estava transportando um passageiro que ele tinha pego numa rua, que ele tinha pego lá em Fort Heights, né? E o destino desse passageiro, segundo o que ele havia dito, era a rua Washington, né? Na esquina da rua Washington com a rua Maple. E aí o taxista está levando ele ali tranquilo. Quando chegou no destino, o passageiro falou para ele assim, olha, ele viu que tinha uma movimentação na rua e tal, pode levar um pouquinho mais para frente. E aí ele foi e dirigiu até a esquina da rua Washington com a Cherry. E aí do nada, esse passageiro sacou uma arma e deu um tiro no crânio do taxista Paul Stein. E aí, nesse momento em que ocorreu esse crime, tinha alguns jovens que estavam num prédio fazendo uma festinha ali, conversando e tal, e algum deles viu. Só que estavam naquela penumbra ali, não conseguiram enxergar direito, né? Tanto que eles até passaram uma informação errada para a polícia, dizendo que havia sido um homem negro, né? E a polícia foi deslocada ali para o local e começou a procurar. E tem até uma história de um policial que ele topou com o Zodíaco, só que ele não se tocou que era o assassino, porque como haviam passado para os policiais as características de um homem negro, ele falou, bom, não é esse cara. E acabou que deixou ele passar. Após esse crime, um detetive chamado Dave Tosk ficou responsável por esse caso. E ele, posteriormente, até foi um dos consultores para o filme Zodíaco de 2017. Né? Ele foi lá ajudar o pessoal a fazer o filme, dando consultoria, explicando as coisas como haviam acontecido naquela época, tudo direitinho. Inclusive, ele foi interpretado pelo Mark Ruffalo nesse filme. Né? Um filme bem legal, se você não assistiu, acabando o vídeo aqui, vai lá, assiste que você vai gostar muito. E aí, em 14 de outubro de 69, o jornal San Francisco Chronicle recebeu uma correspondência lá muito estranha. Nessa correspondência tinha um pedaço de uma camisa ensanguentada do taxista do Paul Stein e uma carta também, onde o assassino do Zodíaco confessava aquele assassinato também. Bom, e junto com essa carta tinha uma mensagem muito sinistra que dizia o seguinte: estudantes são um bom alvo. Acho que vou pegar um ônibus escolar um dia. E ele continuava dizendo, eu vou atirar primeiro no pneu dianteiro e em seguida eu vou atirando nas crianças conforme elas forem saindo. Pô, então você imagina a polícia receber uma carta dessa aí, aliás, o jornal receber uma carta dessa aí e passar pra polícia. A polícia ficou tudo em polvorosa ali, né? Aí destacou várias viaturas, tinha até aeronave, helicóptero e tal, tudo para acompanhar os ônibus escolares ali da cidade, porque eles ficaram realmente com medo de que alguma coisa fosse acontecer. E alguns dias depois, uma nova carta chegou também a esse jornal. E nela o Zodíaco tinha desenhado o diagrama de uma bomba, né? Que ele tinha nomeado essa bomba de Máquina da Morte. E ele estava dizendo que ele pretendia explodir a rota de alguns ônibus e tal. Mas tudo isso foi apenas ameaça e, graças a Deus, não se confirmaram, né? E aí, em 20 de outubro de 1969, a polícia de Oakland recebeu uma ligação de alguém que dizia ser o Zodíaco. E aí o cara falou o seguinte, eu exijo a presença de um advogado muito famoso na época, chamado Lee Bailey, e um programa televisivo que chamava AM San Francisco. Esse Bailey falou assim, pô, cara, eu não vou aparecer lá e tal, ele ficou meio relutante, mas depois ele pegou e foi. E, sinistramente, isso aconteceu, eu acho que deve ter até no YouTube aí, tem no YouTube que eu já vi. Tá rolando lá o programa, é tipo um programa assim, tipo o da Atena lá da época. E do nada o cara liga lá e começa a trocar ideia com esse Lee Bailey, né? Com esse advogado e com o apresentador do programa. A polícia tentou rastrear de onde vinha a ligação, só que naquele tempo a tecnologia era diferente de hoje, então demorava muito para eles conseguirem fazer o rastreamento dessa ligação. E nesse programa ele marcou um encontro com esse Lee Bailey, né? Que ele queria que ele fosse defender ele caso ele fosse preso. Marcou um encontro numa cidade ali distante, tá, um lugar. Entretanto, ele nunca apareceu nesse encontro. E aí na noite de 22 de março de 1970, uma jovem chamada Kathleen Jones estava fazendo uma viagem entre a cidade de São Bernardino e Petaluma, né, para visitar a mãe dela, quando ela foi abordada por um cara que deu um sinal para que ela parasse o carro. Ela estava ali dirigindo bonitinho na estrada e um cara atrás começou a dar farol alto. Aí ela achou aquilo estranho, então ela parou. Daí o cara falou pra ela assim, pô, a roda do seu carro tá solta, né? Ela, puxa. Aí ele foi lá, né? E, pô, que legal, o cara foi ajudar ela. Mas na verdade ele afrouxou mais a roda dela. E ela continuou andando,
né? Andou ali alguns metros e a roda saiu. E aí o cara parou de novo e falou, porra, que pena, né? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou dar uma carona pra você. E lembrando que ela tava com uma bebezinha de colo dentro do carro. Aí a moça falou, porra, que legal, né? Então eu vou pegar uma carona aí e depois eu arrumo aí um borracheiro, um mecânico, sei lá, e vem arrumar meu carro. E ela entrou nesse carro, e quando ela estava dentro do carro, o cara se identificou como assassino do Zodíaco e ameaçou matar ela e jogar a bebezinha dela pela janela. A Kathleen John não pensou duas vezes, abriu a porta do carro e saiu rolando. Ali ficou toda ralada e tal. Entretanto, ela sobreviveu. Quando ela chegou, aí foi procurar a polícia e tal. Quando ela chegou na delegacia, lá tinha um cartaz, tipo com um retrato falado do Zodíaco. Aí ela olhou e falou: pô, cara, foi esse cara. Então eles atribuíram também esse ataque ao assassino do Zodíaco. E aí, em 27 de outubro de 1970, o jornalista investigativo lá do San Francisco Chronicle, esse jornal que recebia as comunicações dele, né, chamado Paul Avery, e que ele era um dos responsáveis pela cobertura do caso na época, né? Ele recebeu um cartão de Halloween endereçado a ele e assinado pelo Zodíaco. O cartão dizia o seguinte: você está condenado, sinto nos meus ossos. Você pena para saber o meu nome, então eu vou dar uma pista. Aí na parte traseira do cartão estava escrito assim: mas não quero estragar o nosso jogo. Bu, feliz Halloween. É assustador, né? Tanto que depois do recebimento desse cartão, esse jornalista, o Paul Ever, passou a andar armado. Ele pegou uma autorização ali com a polícia para andar com um revólver, porque ele realmente começou a correr perigo de vida, né? E aí os últimos contatos do Zodíaco passaram a acontecer lá em 74, em 30 de janeiro, quando ele enviou uma carta bem curiosa lá também para o San Francisco Chronicle, falando que ele tinha assistido o filme O Exorcista, né, aquele filme cabuloso, né, do capeta. E ele estava dizendo que aquele filme, na verdade, tinha sido a melhor comédia satírica que ele já havia visto na vida dele, né, tirando sarrinho do filme, né. E na mesma carta ele escreveu o seguinte: eu igual a 37, SFPD igual a 0. Esse SFPD, ele estava querendo dizer San Francisco Police Department, provavelmente. E daí fica bem claro que ele estava reivindicando a autoria de 37 assassinatos. E depois dessa comunicação, houve ainda uma última comunicação em 24 de abril de 78. Né? Entretanto, não foi confirmada, essa carta não foi atestada, embora ela tenha sido atribuída ao Zodíaco. Tem muito historiador do caso, muito especialista, que diz que talvez não seja mesmo o Zodíaco que enviou essa carta. Ela ficou assim meio que nessa polêmica, né? E esse foi o último contato que o Zodíaco teve com a polícia. Na época dos crimes do Zodíaco, surgiram várias teorias sobre potenciais suspeitos. Mas um que mais me chamou a atenção é um cara chamado Arthur Leigh Allen. E tem uma série de coincidências que leva a especialistas do caso pensarem sobre isso. Bom, ele chegou a ser reconhecido em 1991 pelo Michael Margeau, que foi um sobrevivente dos ataques do Zodíaco, né? Aquele sobrevivente lá naquele Blue Rock Springs, né? Em 69. Depois que os policiais mostraram para ele uma foto, ele falou: pô, é esse cara. O Robert Gray Smith é um cara que ele trabalhava como desenhista no San Francisco Chronicle e ele ficou obcecado por esse caso e passou a investigar ele anos e anos a fio. Inclusive ele escreveu um livro intitulado Zodíaco, no qual o filme é baseado. Né? Usaram um livro para se basear lá para fazer o filme. Ele também, nesse livro dele, ele fala que para ele o maior suspeito de ser o Zodíaco era o Arthur Leigh Allen. E existem algumas coincidências, vamos assim dizer, né, que leva a gente a acreditar que talvez esse Arthur Allen seja realmente o Zodíaco. Né? É claro que são tudo especulações e tal, mas são muitas coincidências. Na época que ele se mudou lá da cidade de Vallejo, ele foi frequentar o curso de ciências biológicas na Escola Estadual de Sonoma. E ele ficou lá entre os anos de 1970 e 1974. E nesse tempo que ele estava fora da cidade de Vallejo, os crimes relacionados ao Zodíaco pararam abruptamente. Cessou aí os crimes que o pessoal relacionava ao Zodíaco. Entretanto, lá na cidade de Sonoma, onde ele estava estudando,
começaram a ocorrer vários crimes sexuais contra mulheres também. Inclusive, em 74, o Allen foi preso nessa cidade por molestar sexualmente uma menor de idade. E também depois que ele voltou de lá, os assassinatos lá também cessaram, curiosamente. O Allen, ele também morava na cidade de Vallejo, e ele morava muito próximo aonde ocorreram os primeiros assassinatos que foram atribuídos ao Zodíaco. E por conta dessas coincidências, a polícia fez várias batidas na casa dele, várias buscas, né? E em uma dessas buscas os policiais encontraram um relógio da marca Zodíaco. Coincidência ou não. Além disso, lá na casa dele tinha uma máquina de escrever, que era o mesmo modelo da máquina utilizada pelo Zodíaco para enviar as correspondências dele tanto para os jornais quanto para a polícia. Além disso, ele também serviu na Marinha e ele tinha o histórico de ter um conhecimento muito amplo sobre bombas. A gente lembra que uma certa época ali do tempo de atuação do Zodíaco, ele ameaçou também a colocar algumas bombas pela cidade em alguns ônibus, né? E tem uma história também de um cara chamado Ralph Spinelli, que era um amigo do Allen, que ele procurou a polícia de São Francisco na época para dizer o seguinte, que o amigo dele chamado Allen, né, tinha dito para ele que iria matar um taxista para provar que ele era o Zodíaco. E dias depois, realmente, o taxista Paul Steiner morreu. No entanto, a polícia nunca conseguiu comprovar a culpa, né? Nunca conseguiu linkar realmente o David Arthur Allen a esses crimes. Ele morreu em 92 em decorrência da diabetes e pressão alta. E 10 anos depois, a polícia pegou lá uma amostra de DNA dele. E eles tinham guardado uma amostra de DNA também de um selo das cartas que o Zodíaco havia enviado, né? Que tinha sido colado com saliva. E eles fizeram o teste ali e o teste deu inconclusivo, não deu nada, né? Pô, você para pra pensar, pode ter sido também a mocinha do correio que passou a lambida ali no selo e colocou, então nunca ia bater, né? Além do Arthur Allen, eles levantaram vários outros suspeitos na época, inclusive o Theodore Kaczynski, né, que foi conhecido depois como o Unabomber, ele também foi cogitado, né, como sendo o assassino do Zodíaco. Mas eles não tiveram nenhuma prova que linkasse o Theodore Kaczynski aos crimes do Zodíaco. Então se passaram tantos anos e até hoje a polícia norte-americana, a polícia de São Francisco, na Califórnia, não conseguiu decifrar esse mistério, que é descobrir quem é o verdadeiro assassino do Zodíaco. E para você que ficou interessado no filme do Zodíaco, vale muito a pena você dar uma olhadinha lá. Esse filme foi lançado em 2007 com a direção do David Fincher, e conta com um elenco muito bom, né, cara? O Jake Gyllenhaal, o Mark Ruffalo e também o Robert Downey Jr. Beleza? Então dá uma conferidinha lá no filme do Zodíaco, que é muito legal. Então essa foi a história do misterioso assassino do Zodíaco. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente, que aí você fica por dentro também de todas as novidades que aparecem aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo de Serialcast.